Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei e veja a salvação de Deus. Não sei quantos lembram, certa vez eu contei aqui a história de David Livingstone, parte da história desse pregador, pastor escocês. Ele trabalhou na África como missionário e logo que ele mudou para uma das cidades, ele teve um encontro com um leão. O leão deixou ele sem um dos braços. E aí, partindo daí, são várias histórias de dificuldades que ele enfrentou. Algumas delas, quando ele voltou para sua casa, numa outra casa, né? O missionário geralmente fica numa aldeia, num outro lugar. Ele voltou para uma das casas que era a base e ali estava tudo roubado, tudo destruído. As coisas que ele tinha tinham sido jogado fora. O que não tinha sido roubado tinha sido quebrado. Ainda assim, ele continuou firme no trabalho como missionário e em uma das suas viagens ele enfrentou uma enchente. Nessa enchente, ele também lutou ali para sobreviver. Teve febres, enfermidades e, em certo momento, ele escreveu a seguinte frase: há tantas pessoas cuja sorte nesta vida é tão miserável e desgraçada em comparação com a minha vida boa. Minha vida boa. Um homem que passava por todo tipo de limitação e dificuldade. E quando ele olhava para a vida dele, ele falava, a minha vida boa. E realmente, irmãos, a gente pode estar passando pela dificuldade que for, e a gente não quer fazer isso, mas a gente encontra pessoas piores, passando por dificuldades maiores do que as nossas. Sempre existirá. O que demonstra esse homem, esse missionário, é um espírito de gratidão. Nosso tema é sofrimento e gratidão. É uma pessoa que, mesmo passando pelas dificuldades, nunca deixou de ser grato. E a gente percebe que essa deve ser a nossa atitude. Nós estamos passando por dificuldades impensadas, nós também estamos tendo oportunidade para louvar a Deus em um momento de dificuldades. Louvamos a Deus na hora que está tudo bem, mas também expressamos que somos cristãos verdadeiros quando não está tudo bem, continuamos louvando a Deus. Falei algumas vezes de um livro aqui na igreja, o livro se chama Sofrimento Nunca em Vão, de Elizabeth Elliot. E ela fala sobre este versículo, Salmo 50, 23. Eu gostaria de tomar os tópicos que ela colocou nesse versículo para a base da nossa meditação. Falando sobre sofrimento, gratidão, ela disse que a primeira coisa é que gratidão e aceitação distingue o crente. Depois ela disse que gratidão honra a Deus. E em terceiro lugar, gratidão prepara o caminho do cristão. Gratidão distingue o crente. O que ela quer dizer com isso? Alguém que passa por sofrimento e expressa gratidão, ele é alguém que dá um testemunho muito forte, um testemunho de cristão. Enquanto está tudo bem, muitos podem parecer cristãos, mas na hora do sofrimento, das tentações, das dificuldades, é que nós realmente demonstramos a nossa fé. É tempo de exercitar a fé. E uma das formas de demonstrar essa fé é através da gratidão.
esse salmo, Salmo 50, ele fala a respeito de um povo que estava oferecendo sacrifícios, mas não eram sacrifícios sinceros. Por isso que nesse versículo 23, aqui há uma ênfase, né, que eles deveriam oferecer sacrifícios de ações de graças e ainda viver no caminho, porque assim eles estariam realmente demonstrando o verdadeiro sacrifício. Ofereciam sacrifícios, mas não era uma atitude de alguém que estava realmente vivendo como um ser de Deus, uma pessoa de Deus. E a gente vê então aqui, nesse Salmo 50, isso que eu acabei de dizer, no versículo 14, quando diz: oferece a Deus sacrifícios de ações de graças, cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, não apenas ofereça os sacrifícios, mas cumpra os teus votos. No versículo 17, uma vez que aborreces as disciplinas e rejeita as minhas palavras. No momento da dificuldade, eles, no lugar de gratidão, eles estavam se aborrecendo da disciplina, estavam rejeitando a palavra de Deus. E todo o Salmo, né, fala sobre essa infidelidade daqueles irmãos. Salmo 18 a 20, Salmo 50, 18 a 20, a gente vê aqui falando que eles viam um ladrão, se comprases nele, aos adúlteros te associas, solta a boca para o mal, tua língua trama enganos. Ele vai falando sobre características negativas. E aí chegamos no nosso versículo que diz: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Então, irmãos, nós entendemos que ao passar por dificuldades, uma das coisas que a gente tem que lembrar é que a gente tem a oportunidade de testemunhar de Deus. Nossa reação, nossa forma de encarar as dificuldades, de falar sobre as dificuldades, de vivenciar essas dificuldades, pode ser ou um testemunho favorável ou um testemunho, né? Um testemunho negativo. Como nós reagimos às dificuldades. Eu lembro muito da mãe de um amigo meu, que ela passou uma dificuldade de saúde, ela já falecida. E ela, naquele tempo em que ela estava só na cama, a gente pensava, né, que ela estaria ali, de certa forma, reclamando das suas dores, mas não, estava testemunhando. Uma das coisas mais que ela pedia era para que os irmãos dela, que não eram cristãos, visitá-la. Mas não é porque ela estava precisando da visita dos irmãos, é porque ela queria falar de Jesus, testemunhar. E era uma pessoa que não ficou ali, demonstrando a sua dor, reclamando a sua dor. A gente viu há pouco o testemunho de David Livingstone. É alguém que passava dificuldade, e em cada dificuldade testemunhava, a ponto de dizer: a minha vida é muito boa quando eu olho para os outros. Quando eu olho para o que os outros estão passando, a minha vida é muito boa. Em segundo lugar, gratidão, honra a Deus. Então, além do testemunho, gratidão, honra a Deus. Aqui está bem claro esse ponto no versículo. O que me oferece sacrifício de ações de graças, este me glorificará. Glorificará ao Senhor. Na linguagem NVI diz: quem oferece a Deus gratidão, honra. O honra. Quem oferece a Deus gratidão, o honra. O honra. Ser grato em meio ao sofrimento, além de ser um testemunho, é uma demonstração de confiança em Deus. Isso alegra Deus. Quando Deus vê que as dificuldades para nós não são capazes de tirar de nós a paz, a alegria. Quando Ele percebe que nós ainda nos mantemos confiantes, pois sabemos que Deus está no controle, e nos mantemos firmes. Da mesma forma que murmuração é uma forma de você demonstrar revolta contra Deus, isso entristece a Deus,
Gratidão honra a Deus. Gratidão honra a Deus. Quando nós demonstramos nossa consciência que as dificuldades não são tão grandes, quando nós confiamos no Senhor, quando nós sabemos que Ele está ao nosso lado, quando nós percebemos a grandeza do Senhor. Grande é o Senhor e nós louvamos o Senhor pela sua grandeza, pela sua graça. E a nossa gratidão, em primeiro lugar, deve ser a Ele. Por Ele, pelo que Ele é. Nós temos falado, repetido isso. A nossa alegria não se limita apenas às situações, aos acontecimentos, senão nós seríamos bem tristes. A nossa vida seria bem desanimada, porque todo dia nós encontraríamos problemas para desanimar. Todo dia nós nos defrontamos com dificuldades. A nossa vida é feliz porque ela está baseada em Deus. E nós glorificamos a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz na nossa vida. Quando Ele não faz, nós também glorificamos a Deus. Eu assisti um testemunho da esposa do Baruque com ele, né? Rebeca, né, o nome dela. Muito lindo, quem puder assistir. É um vídeo que tem como título Por que não temos filhos? E ela contando a respeito de que eles não têm filhos até hoje, depois de mais de 12 anos de casado. E eu não vou contar aí o testemunho dela, mas o que eu achei interessante no final ela falando isso. Se eu tenho um filho, eu glorifico a Deus. Se eu não tenho filho, eu também glorifico a Deus. Então não é porque eu tenho um filho que eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus pelo que Ele é. E mais forte ainda é essa glória que eu estou dando a Ele, mesmo na limitação que eu estou enfrentando. Cada um de nós tem limitações. Nós não podemos deixar de dar glórias a Deus por estarmos passando por algumas dessas limitações. Gratidão distingue o crente. Quando nós demonstramos gratidão, nós estamos testemunhando o Senhor. Gratidão honra a Deus. Quem oferece sacrifício glorifica a Deus. Ou seja, quem oferece sacrifício de ações de graças, quem é grato a Deus o glorifica. E em terceiro lugar, a gratidão prepara o caminho. O texto diz: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. Na NVI diz: eu mostrarei a salvação aos que andam nos meus caminhos. Diante do sofrimento, nós entendemos que ser grato a Deus é uma forma de demonstrar que nós estamos no caminho. Nós já ouvimos várias vezes, e vou repetir, que as dificuldades, elas são na vida do cristão para fortalecimento, para o preparo. Quando nós estamos, de certa forma, vivendo sem dificuldades, que é um pouco difícil, né? Mas com outros tipos de dificuldades, muitas vezes nós não temos esse foco na direção, no caminho correto. Uma das coisas que a dificuldade faz conosco é exatamente nos fazer firmar os nossos passos no caminho. Isso acontece na vida do cristão. Não, crente, a verdade não muda, não. Ele vai continuar torto, mas se nós somos verdadeiramente crentes, nós, diante das dificuldades, nós aprendemos. Nós passamos pelas dificuldades, glorificando a Deus em gratidão, e nós nos fortalecemos. As dificuldades não são para nos derrubar, para nos tirar a força. As dificuldades são para nos fortalecer. O estudo de quarta-feira falou sobre isso, sobre músculos espirituais. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se
teu coração. Pare que a ideia aqui é que diante da dificuldade, eu tenho bom ânimo, eu sou grato. E isso vai fortalecer o meu coração, vai preparar a minha vida. São os termos que aparecem aqui. Preparar, andar no caminho. O que oferece sacrifício de ações de graças, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. Estamos no caminho de Deus, o caminho da salvação. Esse caminho é preparado, muitas vezes, diante das dificuldades. Nossos olhos se voltam para Deus. Nosso foco é mais nivelado. As tribulações vão criar esses músculos espirituais. Nos ajudam a trilhar no caminho do Senhor. Repare que nós, como cristãos, diante das dificuldades, nós nos concentramos mais na solução e não nos problemas. Quem não tem a Deus, ele fica admirando, ele fica horrorizado, assustado, medindo os problemas que ele está enfrentando, contando números. Mas nós não. Nós podemos nos concentrar na solução. A solução é Deus. Nós podemos nos concentrar no que nós podemos aprender, como nós podemos nos fortalecer nesse caminho. A ideia então, irmãos, é sejamos agradecidos. Sejam agradecidos. Mesmo em meio ao sofrimento. E por que não dizer principalmente sofrimento? É fácil ser agradecido quando a gente ganha presente, não é? É da mesma forma que é fácil amar uma pessoa que só faz bem para a gente. Mas olha como é difícil amar inimigo. Olha como é difícil ser grato nas dificuldades. Quem não ouviu, tiver um tempo, ou se não tiver um tempo, arruma um tempo. Quarta-feira nós falamos sobre alguns empecilhos, acho que são 5, coisas que tentam nos tirar dessa gratidão, dessa espera. Não é fácil manter a gratidão. É mais fácil duvidar de Deus. É mais fácil reclamar, murmurar. Mas nós somos chamados a agradecer. Eu creio que de tudo que a gente tem ouvido falar, o mais importante é isso que nós estamos falando hoje. A gente tem ouvido muito falar que Deus nos sustenta, que Deus nos abençoa, que Deus nos fortalece, que vai passar. Mas eu creio que diante das dificuldades, a palavra que mais tem que estar na nossa mente é gratidão. Sou grato a Deus por tudo. As limitações existem, mas a gente vê Deus agindo, né? Com que gratidão nós podemos ter a Deus de estar aqui hoje? Você não pode estar aqui hoje, com que gratidão você pode dizer a Deus que você está assistindo, está cultuando a Deus na sua casa? Ao mesmo tempo nós podemos nos entristecer, mas eu tenho que ficar de máscara, tentar longe do meu irmão. Mas que gratidão que nós temos de poder olhar para o nosso irmão, como eu disse hoje cedo, um pouquinho. Não vai poder conversar muito, às vezes nem ouvir a voz uns dos outros, faz assim com a cabeça, né? Mas que bom a gente estar aqui juntos. Sempre a gente vai encontrar motivo para ser grato a Deus. Até quando a gente está internado, obrigado, Senhor, porque eu tenho um leito para deitar aqui, né? Tem um hospital que me acolheu. Quantos estão pelas ruas, doentes, não tem um médico para cuidar? Sempre nós vamos encontrar motivo de gratidão. O que acontece é que quando as dificuldades chegam, é mais fácil a gente ficar assustado, é mais fácil a gente reclamar. Mas a gente precisa agradecer. Às vezes, só quando a limitação vem é que a gente é agradecido. Quando você quebra uma perna e começa a ter que andar com a muleta, aí você fala, nossa, como era bom ter 2 pernas antes, né, funcionando. Aí a gratidão vem.
Tem uma história que eu gosto dela, é uma fábula que fala sobre a luz do sol que não brilhou um dia. Quantos lembram dessa história? Chegou um dia cedo e nada de clarear, aparecendo os nossos dias, porque hoje você acorda 6 e pouco, ainda está meio escuro ainda, né? Tá demorando para clarear. E disse que não clareava, 7, 8, e o pessoal começou a ficar desesperado. As escolas fecharam, o comércio fechou, todos os compromissos foram cancelados. Meio-dia, 4 horas da tarde, tudo escuro. O pessoal começou tudo a orar, pedir a Deus luz. Muitos choraram. Chega de noite, ninguém conseguiu dormir. Várias vigílias ao redor. Pessoas na montanha. E aí, madrugadinha, pequena luz começou a brilhar, e o sol apareceu, e as pessoas gritando, rindo, se abraçavam e com alegria agradeciam a Deus pelo sol que nasceu. Aí a moral da ilustração é: mas todo dia o sol nasce. E cadê a gratidão por isso? A alegria por isso? Precisa sumir o sol para a gente agradecer a Deus? Eu digo que eu não estou gostando muito de ir na cidade, no centro, nessa época. Quase não quero ir lá, porque está complicado. É gente para todo lado. Mas a coisa que mais eu acho feio é que eu ainda não consegui me acostumar a ver todo mundo de máscara. Aí a gente agradece a Deus, como era bom quando todo mundo podia andar no centro sem máscara. Como era bom, como todo mundo ficava juntinho, podia ir numa festa. Como era bom, não é? Mas a gente tinha tudo isso e a gente não agradecia tanto. Eu tenho que ir naquela festa. Eu vou lá no centro, que cera, né? Pegar aquela fila. Hoje o povo parece que está com vontade de pegar a fila. Pode estar pertinho, assim, 2 metros, que bom. Eu estou 2 metros de uma pessoa, que alegria. Gratidão. E como nós podemos dar glórias a Deus, como eu disse agora, por voltar aos poucos, mas porque daqui a um tempo nós vamos poder voltar. Se Deus quiser, nós vamos poder voltar a ir no centro, a fazer uma viagem, a estar junto das pessoas. E a gente deve lembrar, irmãos, porque a nossa memória é tão curtinha, a gente já vai esquecendo, né? Esse dia fizeram a festa que o sol nasceu. Será que 2, 3 dias depois estava alguém indo lá fazer festa, né, por sol? Obrigado, sol, porque o senhor nasceu. A gente esquece das coisas. E a gente precisa, então, lembrar disso. Concluindo, gratidão, então, irmãos, em meio ao sofrimento, ela distingue o cristão. Nós testemunhamos, podemos testemunhar. Gratidão honra a Deus, porque nós sabemos que tudo vem de Deus. Deus tem o governo de todas as coisas. E se nós somos gratos a Deus, mesmo diante do sofrimento, nós estamos honrando a Deus, demonstrando que nós confiamos em Deus. Gratidão prepara o caminho. Vivendo em meio ao sofrimento com gratidão, nós temos os olhos abertos para tomar decisões sábias, para seguir o caminho da salvação. Que as nossas palavras sejam como do salmista no Salmo 146, 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Enquanto muitos choram, nós possamos nos alegrarmos cada vez mais. Às vezes a gente tem essa experiência de verdadeira alegria e gratidão em momentos difíceis. E a gente percebe como eu reclamava por pouco. Que a gente tenha nessa experiência esse fortalecimento para que a gente seja mais grato diante das situações. Não se importe com tantas coisinhas ruins que acontecem. Esse mundo é destruído. Esse mundo não pega bem. Se a gente ficar se importando com tudo, vamos ficar muito dados o tempo todo. Que a gente possa ser mais grato a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração?
Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de mais uma vez lermos e estudarmos a Tua palavra. Senhor, nos ajude, ó Pai, para que possamos compreender no nosso coração. E que em meio às dificuldades nós possamos vencer o medo, nós possamos vencer as dúvidas, possamos, ó Deus, vencer as dificuldades, sejam financeiras, sejam dificuldades de saúde, mas principalmente, ó Deus, nós nunca nos afastemos da adoração, da gratidão, da honra ao Teu nome, Senhor. Que em todo tempo nós possamos ter a paz, ter a alegria do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa hora, por todos que estão aqui, ó Deus, que ouviram a mensagem, para aqueles que estão ouvindo nesse mesmo instante na internet e porventura aqueles que vão ouvir uma outra hora. Que a Tua palavra toque nos nossos corações e nos faça melhores, Deus, mais gratos a Ti. Oramos em nome de Jesus.